Olá a todos e a paz. Que o Senhor possa abençoar a todos os que me acompanham agora, aos que me assistem. Eu venho novamente aqui hoje com uma palavra de fé, uma palavra especial, que eu creio que irá falar no seu coração e irá te abençoar. É uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 1. Eu vou ler o 1 e depois logo mais estarei lendo o versículo 2. Olha só o que diz aqui a palavra, no versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Então, aqui como você viu acabando de ler, aqui a Bíblia fala sobre a igreja de Sardes. Primeiramente, começar dizendo, Sardes, na época, era uma cidade que na época foi a capital da Lídia. Hoje, atualmente, é a Turquia que está no lugar. No passado, essa cidade, Sardes, e o povo que nela habitava, eles ficaram muito conhecidos na época. Só que naquela cidade de Sardes, tinha um povo que serviam a Deus, uma igreja, vamos dizer assim, um templo que era para Deus, e muitos ali frequentavam. Só que essa cidade ela foi se promovendo. Até mesmo do lado dessa cidade passava um rio que se chamava Pactolos. E dentro desse rio foram descobertos ouro e mais ouros. Então essa cidade ela foi ficando conhecida, foi ficando rica e ela foi se promovendo. Ou seja, e o povo de Deus naquela época, que era fervoroso, que era firme com Deus, eles foram, vamos supor assim, eles foram se esfriando, espiritualmente falando. Eles já começaram a abandonar de lado o lado espiritual, o lado não material, e começaram a abandonar. E começaram a viver no lado material, ou seja, do lado físico, aparentemente falando. E Jesus aqui ele aparece como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus quer dizer a perfeição, que também se refere ao Espírito Santo. Esses 7 Espíritos de Deus é o que está lá no livro de Isaías. No capítulo 11, versículo 2, a Bíblia fala sobre esses 7 Espíritos de Deus. Então, Jesus aqui se apresenta como que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem as 7 estrelas e que como aquele que conhece todas as coisas. Então, ou seja, ele diz que a igreja na época de Sardes estavam ali, eles tinham o nome de quem viviam, mas estavam mortos. Como assim falando? Ou seja, quem olhava para aquele povo na época, até pensavam, pela aparência, pensavam que eles estavam bem com Deus, estavam em total aliança com Deus, sendo que na verdade não. Sendo que na verdade era somente a aparência. Eles estavam vivendo de um modo material, no modo físico, no modo natural, mas não estavam vivendo no modo espiritual. E quem olhava neles não percebiam isso. Ou seja, quem olhava neles pensava que eles estavam bem com Deus, firme com Deus. Mas é claro que o modo que Deus ele nos vê não é o mesmo modo que vê o homem. Então, Deus ele conhece o coração. E Deus ele estava vendo que aquele povo na época já não estavam vivendo mais espiritualmente falando. Eles estavam deixando de lado o lado espiritual para viver o lado material. E é o que muito tem acontecido nos dias atuais. Quantas são as pessoas que até mesmo até frequentam a igreja e têm vivido, ou seja, de um modo natural. Ou seja, ela já não vive mais num modo espiritual. E quando uma pessoa ela deixa de viver o modo espiritual, sem ela perceber, ela está morrendo espiritualmente falando. No momento que a pessoa ela já não faz mais aquilo que agrada a Deus, mesmo conhecendo, ela já não faz mais aquilo que agrada a Deus, aquilo que alegra o coração de Deus, ela já não tem mais aquela firme aliança com Deus, por mais que esteja na igreja ou não. No caso desse povo Sardes, eles estavam na igreja, mas mesmo assim, espiritualmente falando, eles estavam mortos. No entanto, que Jesus enviou essa carta para alertá-los. Então, é o que Jesus ele espera de nós, principalmente nos dias atuais, que nós não venhamos a viver de um modo natural,
no modo físico, não pelo contrário, mas que nós venhamos a viver de um modo espiritual, porque é somente vivendo de um jeito espiritual que nós iremos conseguir vencer o mundo, que nós iremos conseguir alcançar o reino de Deus, a salvação. Então, na época, eles estavam vivendo de um jeito que agradava ao mundo, mas de um jeito que não agradavam a Deus. E Jesus até mesmo estava triste com aquele povo, porque na época, no começo, eles eram povos fervorosos, um povo que buscavam a Deus. Então Jesus queria que eles voltassem como eles eram antes. Assim também é o que muito tem acontecido nos dias de hoje. Jesus ele tem olhado e tem visto que muitos já não estão vivendo mais de um jeito espiritual. Ou seja, já abandonaram a oração, já não creem até mesmo mais em Deus. Por mais que estejam dentro da igreja, mas já não creem, já não acreditam. E quando a pessoa já deixa de acreditar em Deus, ela duvida até mesmo, sem ela perceber já está ocorrendo a morte espiritual. Para que essa morte espiritual não se agrave, essa pessoa tem que se arrepender o quanto antes. Porque a gente vive num tempo de oportunidade. E essa carta que Jesus enviou, ele estava dando uma oportunidade àquele povo de voltar como eles eram antes. E eu vou ler aqui o versículo 2. Olha só o que diz no versículo 2, continuando a palavra. Diz assim, ó: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então você vê que Jesus ele enviou essa carta para socorrer aquele povo, para alertar eles, para que eles não viessem a deixar morrer o resto que eles tinham. Porque tudo que eles tinham, espiritualmente falando, estavam morrendo. Vamos supor, até mesmo o amor pelo próximo, até mesmo o desejo de orar, o desejo de buscar a Deus, estava quase morrendo tudo, espiritualmente falando. Então Jesus ele enviou essa carta numa intenção de alertá-los, para que eles não viessem a perder a salvação. Então é o mesmo que Jesus ele tem dito no dia de hoje. Ele tem nos alertado para que nós não venhamos a viver de um jeito natural, nem de um jeito físico, mas sim de um jeito espiritual. Porque é só vivendo de um jeito espiritual que nós iremos conseguir agradar a Deus. Então, eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração e que você venha guardar junto com você. Não deixa morrer o seu espírito, não deixa morrer o seu desejo de buscar a Deus, o seu desejo de ter uma aliança com Deus. Porque é isso que irá garantir a sua salvação, é isso que irá fazer com que o coração de Deus se alegre. Não seja como o povo de Sardes. O povo de Sardes, eles estavam morrendo espiritualmente falando, mas estavam vivendo fisicamente falando. Quem olhavam eles, por mais que estavam na igreja, diziam que eles estavam bem com Deus. Mas só que, como diz aqui Jesus aqui no início, Jesus ele conhece o coração, ele conhece aquilo que o homem não consegue ver. Então Jesus ele conhece todas as coisas. Eu espero que essa palavra permaneça firme no seu coração, que você não deixe morrer na sua vida, no seu espírito, aquilo que agrada a Deus. Não deixe morrer o seu amor por Ele. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.